Eu já comprei até buquê de flores pra te ver. Estão visualizando? Como é que passaram o dia? Fizeram a leitura? Boa noite, professora. Dá para ver sim. Tá ótimo, boa noite. Fizeram a leitura do material? Fizemos. O som aqui tá um pouquinho alto aqui, que os vizinhos hoje aqui estão na farra. Se tiver dúvida, a gente vai tirando mais no final da aula. Para a gente conseguir avançar um pouco o conteúdo. Eu fiz um mix dos slides de ontem com o de hoje, para não ficar trocando de slide, tá? Então, vocês não precisam achar que a gente não está continuando os slides de ontem, mas aí eu vou abordar outro conteúdo e vou introduzir o conteúdo de ontem um pouco mais à frente, que eu acho que vai facilitar mais para vocês entenderem algumas situações que a gente fala, até no texto que vocês leram, tá? Aos pouquinhos, como eu falei, né? É um tema complexo que quanto mais a gente lê, mais a gente vai entendendo as questões anteriores, porque tem muita sigla, muitos nomes novos, muito nome de molécula, de células e funções, e até que a gente consiga amarrar tudo isso, a gente precisa de um pouco de leitura, tá bom? Bom, a anatomia, né, do sistema imune. Nós temos alguns órgãos que são responsáveis por produzir essas células que garantem a nossa imunidade. Nós temos, né, como principais nesse processo o timo, o baço e os linfonodos, além da nossa medula óssea. Que é a medula óssea, onde a gente vai ter a hematopoese, que é a formação, a origem, a gênese das células sanguíneas, as nossas células de defesa também. Só um minutinho, deixa eu passar aqui. Isso. O que acontece? O sistema linfático, ele também tem esse papel na imunidade do nosso corpo. Porque é na linfa que seria o sistema paralelo ao sanguíneo. Então, no sistema sanguíneo, nos vasos, né, sanguíneos, a gente tem o sangue circulando. E as células do sangue são aquelas glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. No sistema linfático, nós temos os vasos linfáticos e nesses vasos corre a linfa. A linfa é um líquido proteico esbranquiçado e que vai circular por esse sistema, ela fica paralelo ao sistema sanguíneo. No sangue, nós temos o extravasamento de plasma e o extravasamento de células, que acabam sendo remanejadas ou deslocadas para o sistema linfático. E o sistema linfático faz esse recolhimento e devolve lá na frente ao sistema sanguíneo. Tá? Então, é um sistema de suporte para esse extravasamento celular que acontece. Quando acontece um desequilíbrio nessas pressões que mantêm o líquido dentro dos vasos linfáticos, ocorre um transbordamento, ou seja, esse líquido ele inunda o intestino, causando um inchaço, o edema. Então, quando a gente vê um edema em determinada região do corpo, a gente já imagina que aconteceu um desequilíbrio naquelas pressões. E o sistema linfático não conseguiu drenar todo esse líquido excessivo, né, e fazer com que mantivesse a integridade desse sistema. Porque no sistema linfático é onde vai correr a linfa. E a linfa vai correr pelos linfonodos, que são células, né, de defesa do nosso organismo. Tem esse papel de fazer essa filtragem e essa identificação de barreira para os antígenos, certo? Então, especificamente, o sistema linfático ele vai drenar
para duas regiões. Tá? Nós temos o canal linfático, que vai drenar a região da direita, então ele drena a hemiface direita, ele drena o tórax direito e o membro superior direito, para vocês veem o contrário. Então, do lado direito, vai drenar para o canal linfático. E o lado esquerdo da face, hemitórax, membro superior e do abdômen para baixo, dos dois lados, ele drena para o canal torácico, tá? O ducto torácico, que é um ducto maior e que vai drenar toda a região esquerda do nosso corpo até o umbigo e do membro inferior para baixo, igual essa imagem que a gente está vendo aqui. Então, essa região da direita é o canal, é o canal linfático, e esse lado em amarelo aqui, igual na imagem, ele vai drenar para o ducto torácico. Então, por que isso? Porque tem que haver esse equilíbrio desse extravasamento de líquido, né, de plasma, para o intestino. Desliguei. Então, o sistema linfático, ele participa bastante desse processo, tá, da imunidade, porque por onde circula e ele faz esse recolhimento desse líquido que é necessário e que faz parte da fisiologia do nosso corpo. O desequilíbrio é que vem e causa, né, um sintoma, lá, uma identificação de uma alteração disso e a apresentação do edema. Nós temos também as tonsilas e as adenoides, que são barreiras imunológicas, né, e que ajuda nessa identificação, né, de coisas que entram pela região da boca. Nós temos o timo, que é extremamente importante, a gente vai ver que ele evolui com o tempo, os linfonodos, o apêndice, que também é um sistema regulatório de imunidade, a medula óssea, que produz as células do sangue, as placas de Pierre, que são responsáveis por essa imunidade lá no intestino, que a gente vai ver com relação a doenças gastrointestinais, né, essa imunidade alimentar que a gente tem, e o baço. Então, estes são os órgãos linfóides. A medula óssea, só uma revisãozinha, né? A medula óssea, ela fica na parte interna dos ossos longos, ela é vascularizada, ou seja, ela recebe aporte sanguíneo, ela recebe aporte nervoso, então ela tem vasos e tem nervos que garantem isso. E elas têm um sistema, que é através do sistema de Raven, que são lacunas que são conduzidas dentro do sistema ósseo, que favorece com que haja espaço para essa irrigação dessas células da estrutura óssea. E a medula óssea, ela traz essa matriz embrionária com a capacidade de gerenciar, de produzir células novas constantemente. Então, o nosso organismo, à medida que elas reduzem, né, há um gatilho que desencadeia a produção de novas células e a renovação celular. Isso tem que haver, porque o tempo todo elas têm uma meia-vida e o tempo todo elas vão sendo produzidas na medula óssea, cai na corrente sanguínea e se distribui pelo corpo. Essa seria uma lâmina histológica, tá, da medula óssea. A gente vê os canais de Haves, né? A gente vê essa parte esbranquiçada dos canais de Haves, essas partes arroxeadas são as células, né, do tecido ósseo. E o timo? O timo, gente, ele fica nessa região anterosuperior do tórax. Ele, à medida que ele há uma mudança de crescimento à medida que a gente evolui. Na criança, ele tem uma evolução muito rápida até chegar à puberdade. Quando a gente nasce, o timo tem por volta de 10 a 25 gramas. Quando ele chega na adolescência, ele já está por volta de 20 a 50 gramas. Então, ele quase dobra de tamanho, né, praticamente.
porque ele tem uma atividade extremamente importante, que é a produção das células T, né? O amadurecimento dessas células T. Por isso que é T de timo, né? São as células que são amadurecidas no timo, e que elas são células de defesa do nosso organismo. Então, ele é uma estrutura extremamente importante, sendo que, à medida que o tempo passa, essas células, esse órgão, ele vai evoluindo. Para a gente ter uma noção, no idoso ele chega a pesar em torno de 5 a 15 gramas. Essas células elas vão sendo substituídas por tecido fibrogorduroso e elas vão diminuindo. Por isso que o que a gente entende? Que a resposta imune do idoso ela é menor, porque o timo, que é responsável pela produção dos linfócitos T, ele vai evoluindo com o tempo. E aí a resposta vai ficando menos efetiva à medida que o tempo vai passando. Então, o timo ele fica aqui nessa região que é chamada de mediastino. Acho que vocês não tiveram anatomia ainda, mas essa região em que fica pulmão e coração, é uma região que fica aqui, ó, na região central do tórax, ela é chamada de mediastino. E o timo ele vai ficar nessa região antero-superior. Tá? Ele tem uma involução com a idade. Olha que interessante esse gráfico para a gente ver. Ó. O recém-nascido, ele tem um percentual, né? À medida que vai crescendo, ele chega a um ápice, né, de desenvolvimento, mas a partir dos 30 anos a gente já começa a ver uma queda e que vai diminuindo com o passar do tempo. Essa linha é a linha da idade e aqui é a linha do peso, do tamanho Você vê aqui, ó, que ele atinge o ápice na fase da infância até início da adolescência, e aí ele começa a declinar e ele vai sendo substituído por tecido fibro-gorduroso, né, por tecido adiposo. Então, à medida que a idade passa, ele evolui, certo? E aí ele vai mudando, esse é o aspecto histológico, né? Ele vai evoluindo e vai como se ele fosse degenerando. Por que que isso acontece? Acontece por uma reação patológica do nosso organismo chamada de apoptose celular. Não sei se vocês já tiveram patologia, mas vocês vão estudar isso. O que é a apoptose? É a morte programada da célula. Então, a célula ela vai morrer, existe um tempo, um time que é estabelecido, tempo de vida para ela. E à medida que esse tempo vai passando, as células elas morrem, elas vão degenerando, elas vão sendo absorvidas pelo próprio organismo. Tá? Então, ó, a criança, né, até chegar a idoso, a gente vê uma linha de modificação no tamanho do timo, ok? Bom, outra estrutura extremamente importante é o linfonodo. O linfonodo, não tem uma foto aqui de distribuição, mas o linfonodo ele se concentra mais nas regiões centrais. Por exemplo, eu vou ter uma maior concentração de linfonodos na região axilar, na região cervical, na região inguinal. Por que isso? Porque é onde a gente concentra essa comunicação da extremidade com o centro do corpo. E eu preciso de uma proteção maior. Quando a gente vai para a periferia, a gente vê que esses linfonodos eles vão diminuindo, né? Na mão a gente tem a menor quantidade, no cotovelo um pouquinho e na região axilar muito grande. Por isso, quando as mulheres elas têm câncer de mama, como a mama fica nessa região muito próxima à região axilar, pode haver migração das células cancerígenas para os linfonodos. Então, quando elas fazem a cirurgia, né, de retirada da mama, elas também fazem o esvaziamento dos linfonodos e análise deles para saber se eles estão contaminados com células cancerígenas. Aí, se tiver, eles são esvaziados, né, e aí a mulher ela fica com déficit, com o membro mais inchado, porque eles são responsáveis por drenar esse líquido em excesso do nosso corpo, tá?
Então, o linfonodo, ele tem esse formato, parece uma azeitona. Eles não são palpáveis, então, se a gente for palpar, sentir, a gente não sente, eles ficam protegidos. Mas quando eles ficam infartados, inflamados, eles aumentam o tamanho. Alguém aqui já teve uma íngua? Que é aquela dor em região de virilha ou axila, por decorrência de algum processo infeccioso. Quando a gente tem esse processo, digamos, você tem um processo inflamatório, você tem um exemplo, um furúnculo, um exemplo. Próximo a essa região, então, às vezes você fica com uma íngua na região, se for na região axilar, ela vai se manifestar nessa região. Se você tem uma inflamação dentária, às vezes os linfonodos aqui na região do maxilar, da mandíbula, eles ficam mais túrgidos. Ou você tem um processo inflamatório pélvico, você vai palpá-los na região inguinal, que é essa região na raiz da coxa, bem na transição ali, no finalzinho da perna e começo da barriga. Danila estava com o microfone ligado. Isso. Então, o linfonodo, eles são essas estruturas ovaladas que vão ser responsáveis por combater, ele filtra esse líquido, né, linfático, e ele vai fazendo o quê? A barreira dos corpos estranhos. Se tiver corpo estranho, ele vai reagir. Então, quando a gente sente dor, é porque eles estão com alta atividade, um processo inflamatório combatendo, né, algum agente estranho, e aí você tem esses linfonodos. Na prática da enfermagem, quando vocês forem lá estudar o exame físico, vocês vão aprender a fazer a palpação dos linfonodos. Porque se os linfonodos estiverem inflamados, né, palpáveis, significa que tem algum processo inflamatório ali próximo e eles estão com alta atividade imune ali, tentando, né, combater aquele agente e proteger o nosso organismo. Então, Professora, oi. então todas as vezes que aparecia uma íngua, que o pessoal fala íngua, né? Exatamente, é sinal de algum processo inflamatório ali, que o organismo está tentando combater. E aí, normalmente, quando esse processo se resolve, você vê que você não consegue mais palpar esse linfonodo. Ele normaliza e ele Fica igual um nódulo, né? Fica igual um nódulo. Ele tem como se fosse uma bolinha. Quando você palpa, como ele tem esse formato ovalado, você palpa, você sente uma região cística, algo redondo, né? A palpação pela anatomia, a gente sente como se fosse algo redondo palpando um cistozinho. Bom, no linfonodo, eu vou ter esse córtex parafolicular, que é na parte central, e eu vou ter a zona do folículo linfóide. Na zona do folículo linfóide, eu vou ter uma concentração maior de células de linfócitos B, e nesse córtex, nessa região central, eu vou ter uma maior quantidade de células linfócito T. Tá? Ó, aqui é a atividade, né, celular. Ó. Então, nessa região, eu vou ter o linfócito B, que é uma célula já amadurecida, aqui já pronto para combater e auxiliar, né, no combate ao micro-organismo. E, né, desculpa. Deixa eu pegar uma água, que minha garganta arranha. A gente começa a falar aí.
E nessa região mais central, eu tenho as células de linfócito T. Ó. Eu vou voltar, tá vendo? Na região mais interna do linfonodo, eu vou ter o linfócito T, e na periferia do linfonodo, eu vou ter as células do linfócito B. Então, aí, nessa imagem, a gente vê, ó, nitidamente o linfócito B e a presença do linfócito T. A gente ainda tem outras células que a gente vai estudar, que são as células dendríticas, que elas também trabalham nesse extermínio. E, na realidade, elas são células apresentadoras de antígeno. Eu acho isso muito chique. É como se fosse o soldado que estivesse apresentando o criminoso para o delegado. Eu faço essa associação. São as células apresentadoras de antígeno. Ela captura o antígeno e apresenta ao linfonodo, o linfonodo T, o linfócito T, desculpa, o linfócito T. Então, são chamadas células dendríticas, células apresentadoras de linfonodo. Então, elas capturam e apresentam para que ele faça, né, o reconhecimento, identificação e neutralização daquele agente agressor. Aqui é uma parte histológica, né, como se a gente estivesse visualizando uma lâmina histológica. Eu acrescentei essa parte, né, para a gente estar identificando essas estruturas. Então, no linfonodo, a gente vai estar observando, né, uma lâmina histológica, o linfócito B, as bordas, né, dos nódulos, o centro germinativo, macrófagos, que são monócitos amadurecidos, e plasmócitos, que são células diferenciadas dos linfócitos B. A gente vai ver que esse plasmócito, acho que vocês já leram no material, o plasmócito, ele que vai produzir os anticorpos, que vai produzir as imunoglobulinas. Então, eles são derivados dos linfócitos B. Os macrófagos, que têm a ação fagocitária de englobar a partícula e digerir essa partícula, elas também vão estar presentes no linfonodo. Outra estrutura importante é o baço, porque no baço a gente tem a destruição, né, de muitas células, que elas têm uma meia-vida, e aí ele, como se acontecesse a renovação celular. Então, ele tem esse papel importante dentro do sistema linfóide. O baço, ele fica nessa região oposta ao fígado, tá? Ali por trás, próximo ao estômago. É uma região... Nossa, temos 10 minutos de aula para encerrar essa primeira etapa. Deixa eu avançar um pouquinho. Então, o baço, ele é uma estrutura, né, formada de tecido liso, ele tem um vermelho intenso, tá? É responsável pela destruição de algumas células, né, como as hemácias, né, essa parte histológica, a lâmina histológica, a gente tem a arteríola central, né, que vai irrigar essa estrutura. Bom, eu trouxe para vocês alguns mecanismos da imunidade inata, que é a defesa do organismo relacionada à nossa anatomia. Então, quando a gente tem a nossa pele, que é uma barreira protetora, né? A pele, ela já é uma barreira natural contra agentes patogênicos. Quando a gente tem uma perda da solução de continuidade da pele, ou seja, se eu tiver uma fissura, uma rachadura, uma queimadura, um corte, algo dessa natureza, o que eu vou ter? Eu já vou ter perda dessa proteção natural. Eu coloco o meu organismo exposto diretamente com essas estruturas, né, estranhas do organismo, que vão causar o adoecimento do indivíduo. Nós temos os cílios. Os cílios, o que é o papel dos cílios? Proteger os nossos olhos. É um mecanismo de defesa. Ele vai impedir que partículas, né, entrem em contato direto com os olhos. Nós temos também o reflexo palpebral, então quando a gente aperta aqui na glabela, essa região aqui, a gente pisca o olho, né?
E qualquer inseto, objeto, corpo estranho que passe nessa região dos olhos, a gente tem esse reflexo automático de fechar o olho. E quando cai, os cílios também servem para aprisionar esse corpo estranho. A lágrima, né, ela lubrifica essa região dos olhos e também ajuda na proteção do globo ocular. Se você tiver alguma doença, como algumas pessoas elas têm paralisia facial, paralisia de Bell, e elas não fecham o olho. Outra situação na hanseníase. O paciente com hanseníase, ele vai desenvolver o lago oftálmico. O que é isso? É quando a gente fica com aquela pálpebra, fica com o lago, essa região do lago do olho decaída. Ou seja, ela fica exposta. Então, o risco de entrar um patógeno é muito grande. Então, a lágrima, ela lubrifica o olho, evita o ressecamento, protege, né, o globo ocular de algumas infecções. E quando você tem alguma alteração, ou uma paralisia de Bell, uma paralisia facial, uma hanseníase e outras alterações oculares, você tem perda dessa lubrificação. O olho resseca muito, porque quando a gente pisca, é que tem a lubrificação. O canal lacrimal, ele fica, quando vocês estudarem anatomia, vocês vão ver que eles ficam aqui no canto do olho, produz a lágrima e ela lubrifica essa estrutura toda vez que a gente pisca o olho. Então, sem a lágrima, eu já perco essa proteção natural e é porta de infecção. O muco é o catarro, é a secreção, tá? O muco é caracterizado por um fluido, né, que o organismo produz, e ele tem a função de impedir que o micro-organismo entre no sistema respiratório. Todos nós produzimos muco diariamente, sendo que a nossa dinâmica, ou seja, a gente caminhar, se movimentar, isso faz com que esse líquido ele seja absorvido e não se acumule. Quando você tem um processo patológico, né, o seu sistema respiratório ele é agredido por um vírus, por uma bactéria, e que há a produção exagerada de muco, né, e a contaminação dessa substância, aí é que a gente vê aumento, aí a gente tem expectoração, a pessoa escarra, né, questão do catarro, que é o vulgarmente que a gente pode chamar. Nós temos as plaquetas, que vão trabalhar na coagulação do sangue, né, auxiliando na defesa do nosso organismo. Nós temos a saliva, que também é uma proteção natural para a boca, né, contra vírus que possam invadir o nosso organismo, além de lubrificar a região da boca e hidratar. Nós temos protetor também, o suco gástrico, né, que é produzido pelo estômago, que por si só ele já tem esse papel de destruição de alguns micro-organismos que a gente ingere durante a nossa alimentação. Né, o ácido do estômago ele é extremamente ácido, né, é o suco gástrico, ele tem uma acidez elevada, tanto que quando quem tem refluxo, sabe o tanto que o suco gástrico é ácido. E você, né, reflui e você sente uma queimação nessa região aqui de esôfago. Então, isso é por conta da acidez do suco gástrico. O suor também ele é uma proteção natural, né, e ele impede a entrada de fungos, né, e proliferação de fungos na pele. Então, nós temos algumas, digamos assim, barreiras naturais. Entendendo esses nossos mecanismos de defesa, a gente vai voltar para as células que a gente estava estudando ontem. Tá? Professora, só pergunta. Pode perguntar. No caso, o pelo também pode ser considerado um mecanismo de defesa, né? Sim. O cílio, assim como o pelo, por exemplo, os pelos pubianos, eles protegem essa região genital de micro-organismos. As vibristas que nós temos no nariz, né? Esses pelinhos que nós temos no nariz, eles também são protetores, são barreiras contra micro-organismos, sujeiras e que possam entrar, né, no sistema respiratório. Né? O nosso pelo também tem essa proteção, né, de servir ele neutraliza, ele filtra, ele barra, né, aquele micro-organismo como identificando.
Ele tem esse papel. Professora, Oi. só uma pergunta aqui. Igual a cera do ouvido, é uma proteção? Porque diz que não pode tirar. Ela é uma proteção até certo ponto. Se você tiver um excesso de produção da cera, aí vai causar uma obstrução, às vezes a pessoa até tem perda, né, da audição temporária até fazer uma limpeza. Mas o que que acontece? Por que que eles falam que a gente não pode retirar a cera? Primeiro, se a gente introduzir algo, a gente pode perfurar o tímpano, tá? Que ela é uma membrana sensível. E você empurrar essa cera para regiões mais profundas, obstruir, causar um processo inflamatório. Como é um mecanismo natural, nós produzimos a cera, nosso organismo ele eleva a temperatura corporal para derreter essa cera. Então, quando ela tem, digamos, um nível X, o organismo ele eleva um pouco a temperatura do corpo para derreter essa cera e ela escorre, tanto que geralmente quando a gente lava o ouvido, a gente limpa a região da orelha e a gente observa essa serosidade e a gente consegue remover facilmente. Algumas pessoas têm uma alteração na produção dessa cera e aí ela precisa, às vezes, de um auxílio para fazer essa limpeza, mas não há necessidade. Apenas a limpeza da orelha por fora é suficiente, tá? Ela impede também a entrada de insetos, né? Alguma coisa assim, né? Sim, porque ela serve de barreira. Caso, né, entre, ele vai ficar colada, é como se igual uma teia de aranha, né, que ela impermeabiliza a entrada ela neutraliza, né, o inseto. É com isso, entrou um micro-organismo, ele vai aderir nessa cera e ele não vai adentrar. Então, ela serve também de barreira, tá? Certo. Bom. Tá certo, agora entendi. Entendeu? Obrigada. Aí nós temos os fagócitos. Os fagócitos são essas células que têm a capacidade de fagocitar. O que é isso? Comer, digerir. Igual o videozinho que eu mostrei ontem, que ele captura, ele enlaça esse micro-organismo e ele vai ter proteínas e enzimas que vão fazer esse processo de decomposição dessa estrutura, tá? Dentre eles, nós temos, quais são essas células? Neutrófilos, monócitos, que são especificações ou células especiais dos leucócitos, e nós temos os macrófagos, que são células modificadas, amadurecidas dos monócitos. Esses três indivíduos, essas três células, elas têm a função de fagocitose, tá? De digerir este micro-organismo. Então, qual é o papel desses três? Recrutar as células para o